Assembleia Geral, muito boa tarde. O PSD quer facilitar as rescisões por acordo mútuo na função pública. Uma das medidas do programa social-democrata que reforça os cortes no Estado. A austeridade vai chegar também ao Governo com os cortes nos ministérios, nas secretarias de Estado e nos deputados. Pedro Passos Coelho admite que o próximo Governo vai ter pouca margem de manobra, mas que a execução das medidas acordadas com as instituições internacionais vai ser diferente se o PSD ganhar as eleições. Agora, como temos um memorando de entendimento e uma ajuda externa, estamos todos condenados a fazer a mesma coisa. Pois bem, nós não somos todos iguais. E as coisas que todos teríamos de fazer, estando no Governo, não são entregues e bem feitas da mesma forma por toda a gente. O presidente do PSD admite que este é um programa que pode não agradar a todos, mas promete ir mais longe em relação ao memorando de entendimento. Na máquina do Estado vão haver cortes ainda mais profundos. Em 122 páginas, Pedro Passos Coelho promete facilitar as rescisões por mútuo acordo na função pública, reduzir ao máximo possível os cargos de chefias e mudar a lei 1 por 3. O PSD quer apenas uma entrada por cada 5 saídas de funcionários públicos. Tal como definido no programa de ajuda, os militares vão sofrer cortes e vão ser menos até 2015. Sem esquecer as privatizações. Mas como não basta apenas fazer anúncios, Pedro Passos Coelho volta ao discurso para as críticas ao Partido Socialista. Nós não votamos só em ideias, nós votamos também naqueles que acreditamos que as possam concretizar. Senão, porque é que o país não haveria de continuar a votar em José Sócrates ou no Partido Socialista? Poderiam votar perfeitamente se acreditassem que o Partido Socialista está a defender o Estado Social. Pedro Passos Coelho continua a pedir maioria no Parlamento para formar um governo que não vai ter mais de 10 ministros. Coligações, sim, mas com o Partido Socialista está fora de questão. Em entrevista à TSF, Eduardo Catroga afirmou ser defensor da existência de apenas 2 escalões de IVA. O antigo economista e antigo ministro das Finanças defendeu ainda uma reestruturação do IVA em termos de mix de produtos, mas sem subir as taxas. Nós somos defensores apenas de 2 escalões no IVA, mas também somos defensores de um cabaz alimentar básico que se deve manter na taxa mais reduzida possível, ao contrário do Partido Socialista, que queria, já no âmbito do orçamento para 2011, aumentar o IVA para grupos de produtos, que são os produtos consumidos pelas classes mais desfavorecidas da população, com grande insensibilidade social. Portanto, uma grande reestruturação do IVA, em termos de mix de produtos, sim, mas não subindo as taxas, porque reestruturando para 2 escalões há um grande potencial de aumento de receita, com mais justiça social. Augusto Santos Silva, dirigente socialista, reagiu ao programa eleitoral do PSD numa conferência de imprensa esta tarde. Os socialistas acusam os sociais-democratas de radicalismo ideológico contra o serviço público e de uma fúria privatizadora. O PS também quer saber como é que o PSD pretende compensar uma perda estimada de 1.600 milhões de euros no financiamento da Segurança Social, com redução da taxa social única até 4 pontos percentuais. A redução da taxa social única em 4% necessita de ser explicada, explicando-se, respondendo-se a esta pergunta muito simples. Com que aumento de impostos é financiada essa redução do financiamento da Segurança Social Pública? Aumento do IVA, enfraquecimento do Estado Social e agenda ideológica radical contra tudo o que é público, o que são os serviços públicos e, em consequência, aquilo que bem se poderia chamar uma fúria privatizadora que anima a atual direção do PSD. Esta tarde, no Assembleia Geral, a conversa é dominada pelo programa eleitoral do PSD, apresentado ontem. Pode participar através do Facebook do 213236898 ou, se preferir, através do e-mail assembleiageral@económico.pt. E como habitualmente às segundas-feiras, Jorge Santiago é o convidado da Assembleia Geral. Jorge, muito obrigada pela sua presença neste Assembleia Geral. Hoje, para analisarmos o programa eleitoral do PSD, valeu a pena a demora? Vamos ver.
Neste momento, o momento em que foi apresentado o programa eleitoral leva-nos a, pelo menos, 3 reflexões. Uma é após o desenvolvimento do memorando de entendimento com a tal Troika, com os 3 elementos da Troika. E, portanto, se é na sequência, quer dizer que o incorporou. E, realmente, é verdade que incorpora... Pedro Passos Coelho esteve a aguardar este memorando de entendimento para fazer alguns ajustes no programa eleitoral do partido? Não sei se para fazer ajustes, mas pelo menos para o integrar completamente. Isso está integrado. Aliás, o PSD sempre disse que iria apresentar, que se iria reservar o direito de apresentar soluções diferentes, e isso realmente é verdade. Lá está. Segunda situação, ele também, precisamente nisto, na sequência do que eu estou a dizer, ele engloba várias propostas que vieram quer do Gabinete de Estudos Interno do PSD, quer através de Mais Sociedade e de outras contribuições. E, portanto, nesse aspecto, vai buscar aquilo, pelo menos parece vir buscar aquela situação que sempre tinham falado de introdução da sociedade civil. Por último, estamos a um mês... grosso modo, são 9... Já há pouco menos de um mês das Será eleições. que isto é o suficiente numa situação em que existe nas sondagens fala de algum empate técnico, o suficiente para fazer alguma demarcação em relação ao PS? Este é o programa que o PSD precisava para ser alavancado nas sondagens. Agora vai depender da forma como o gerirem. Repare que, na generalidade, as pessoas não são muito afetadas por muitas mensagens. Ou seja, se nós temos muitas mensagens, o que nos acontece é que baralhamos. Simples quanto isto. Portanto, se o PSD conseguir fazer passar meia dúzia de mensagens, quando falamos meia dúzia, falo de menos 6, falo 3, 4 mensagens fundamentais acerca do seu programa, provavelmente conseguirá passar. Se quiser continuar a falar de muita coisa completamente diferente, não será fácil. Porque o PS já deu alguma indicação de como é que vai reagir, ou como é que está a reagir a este programa, através da presença de um ministro político e não de um ministro técnico, digamos a resposta. Enquanto que o PSD fundamentalmente aparece com um técnico, com Catroga, com a sua Catroga, que perspectiva. Tem liderado todas as intervenções e estas negociações com a Troika. Praticamente Miguel Relvas apagou-se e, portanto, neste momento, quem tem aparecido fundamentalmente é Eduardo Catroga e o líder, Pedro Passos Coelho. No PS, basicamente... reagia também a Augusto Santos Silva, António Nogueira Leite... Pronto, mas relativamente a essas declarações já as vamos analisar. Mas teoricamente são pessoas técnicas, mais técnicas do que, mais economistas do que políticos, enquanto que o PS aparece fundamentalmente como político. Ou seja, a perspectiva que nos parece aqui é que o PSD tenta apresentar soluções técnicas, soluções que vão de encontro ao que diz serem os problemas da altura. O PS responde fundamentalmente numa perspectiva mais política, dizendo que há algum radicalismo ideológico, portanto, levando a discussão não para um ponto de vista técnico, mas para um ponto de vista político. Olhando para este programa e para os pontos mais importantes, haverá pontos positivos e outros menos positivos. Quais é que destacaria? Fundamentalmente há uma coisa interessante. Do ponto de vista do PSD, essencialmente o PSD tenta passar uma mensagem de que, afinal de contas, a tal situação de combate ao Estado Social não existe. O PSD defende o Estado Social. Aliás, a defesa do Estado Social tem sido um dos grandes pontos de divergência entre o PS e o PSD. Entre os dois, mas pelos vistos o PS tem atacado o PSD de ser contra o Estado Social, o PSD vem dizer que não. Portanto, digamos, do ponto de vista do PSD, essencialmente temos, se quisermos, 3 grandes áreas de discussão. Uma, digamos, mais política, onde, se quisermos, temos 1 ou 2 medidas mais emblemáticas, como seja a redução do governo, a tal composição do governo, com apenas 10 ministros, mais um primeiro-ministro, 25 é uma medida de Estado. Que corta diretamente do aparelho do Estado, que não tem acontecido. Mas que é uma medida que diretamente não traz não é aí que vamos reduzir as despesas, mas é emblemática. Sobretudo, mostra o que é que se pretende fazer. Uma segunda área social, onde, se quisermos, podemos estar a falar do mercado de trabalho e podemos estar a falar de algumas privatizações e, portanto, também da situação quer a nível do Estado, do despedimento do Estado. E uma terceira área, mais
administrativa, digamos, onde podemos falar da extensão dos governos civis, da redução do... Esta é uma medida que tinha já sido muito falada, esta extensão dos governos civis. Há muitos anos. Há muitos anos, mas que voltou à discussão, creio que no final do último ano, e o PSD agarra então nesta medida Vamos ver. para... Que impacto é que terá? Não terá um impacto não, mais uma vez significativo? Mais uma vez é sobretudo um impacto emblemático. Ou seja, exemplo vem de cima, é isso? Por um lado, e por outro lado também é o exemplo de avançar na própria administração, na organização administrativa do Estado. Isso vai implicar... Repare que neste momento os governos civis, os distritos, fundamentalmente, já não têm um peso muito grande, porque os distritos funcionam fundamentalmente em termos da proteção civil e em termos, entre aspas, da administração interna, não funcionam de maneira nenhuma, praticamente já em termos da saúde, em termos da justiça, em termos... A figura do governador civil perdeu alguma importância nos últimos Perdeu anos? muito grande importância. Hoje em dia é mais uma figura decorativa e que aparece, repare, basicamente só ouvimos falar dos governos civis quando há fogos. E daqueles que têm fogos nos seus concelhos, dos seus distritos, perdão. Caso contrário, não ouvimos falar de governos civis. Portanto, digamos que é uma figura que de si já desapareceu. Tipicamente, o governador civil é uma figura, quer do PS, quer do PSD, tem sido muito candidatos a presidentes de Câmara que têm perdido as câmaras. Perdem na corrida às autárquicas, vão para o governador normalmente civil. recebem esse bónus de cargo de governador civil.